Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. A imagem e semelhança de Deus, de que fala o livro do Gênesis, se refere às potências superiores da alma humana, à vontade e à inteligência. E no mundo moderno, em que o espírito revolucionário trava uma batalha vã para mudar a própria essência do homem, é inevitável que se ataque precisamente essas capacidades que nos tornam a imagem e semelhança de Deus. A guerra pela revolução social é uma guerra contra a própria inteligência. E no Brasil, esta guerra chegou por todas as frentes, pela mídia, pelas universidades e até pelas escolas. A crise de inteligência pela qual passamos afeta desde as nossas crianças até a cultura superior, que foi extinta de nosso país. Tudo que resta da grandeza cultural do nosso passado é o pó. Seja bem-vindo ao último dia do Congresso Brasil, a Inteligência em Ruínas. Durante todo esse congresso, a nossa intenção foi te passar uma mensagem bem específica. Nós, conservadores,
Não podemos ignorar a crise da inteligência na qual o Brasil se afundou há décadas. Muitos de nós vimos essa crise se desenvolver a partir de nossa juventude. Presenciamos a avalanche da esquerda tomar todos os meios culturais. Vimos gerações mais novas ficarem cada vez mais imbecilizadas e perdidas. Observamos a televisão espalhar toda a sua sujeira pelas casas de milhões de brasileiros. E esses foram acontecimentos determinantes para a política do nosso país. Não fosse por isso, não teríamos um Supremo que legisla em favor das pautas progressistas, nem uma classe jornalística que espalha desinformação e persegue qualquer voz conservadora. E a conclusão a que chegamos é que é impossível reverter a situação política de nosso país se nós não nos esforçarmos para reverter essa crise da inteligência. Foi pensando nisso que o Brasil Explorer tem organizado diversos projetos para reunir os conservadores do país em iniciativas de estudos, pois é só através dos estudos que conseguiremos entender de fato a situação política do país e criar uma nova cultura conservadora. Assim, nós organizamos o primeiro curso conservador no ambiente acadêmico brasileiro, o curso Pensamento Conservador, Fundamentos e Prática, no qual nossos alunos aprenderam diretamente com os professores que já estão fazendo parte da retomada conservadora do país. E ao final desta conferência, você receberá um convite para fazer parte deste nosso movimento, no Centro de Estudos Brasil Explorer. Esta é nossa iniciativa para ajudar ativamente na formação dos conservadores do país e para fazer aflorar as vocações daqueles que são chamados a ter uma atuação pública. Mas vamos explicar isso melhor mais à frente. Eu peço que você ouça esta última conferência com a maior atenção, porque ela é o desfecho deste congresso e nela será apresentado aquilo que acreditamos que pode ser o princípio de uma mudança substancial em nossas vidas e esperamos no próprio país. E hoje nós vamos falar sobre a importância de e como cultivar uma vida intelectual, uma vida de estudos, o que isso pode representar dentro do que a gente está dentro desse contexto, olhando o Brasil, inteligência em ruínas, como é que a gente pode fazer esse resgate? A inteligência em ruínas, ela também pode se referir à minha realidade. Como é que eu tenho tratado esse dom, que nós temos? Aliás, é mais do que um dom, é uma potência humana que é a inteligência, a razão. Ela que deveria se alimentar da verdade e a partir desse alimento da verdade nos mostrar a realidade e podermos realmente escolher pela nossa vontade os melhores caminhos, aqueles que vão convergindo aos nossos fins. Então esse é o tema. Eu aqui estou com a grata satisfação de receber a querida doutora Ludmila, aqui o nosso querido Bruno Magalhães e o meu querido amigo de muitos anos, o doutor Rafael Brodbeck. Sejam bem-vindos. Queria inicialmente pedir que façam uma saudação a quem nos está escutando. A gente pode começar com a Ludmila, depois a gente passa para o Bruno e fecha com o Rafael. Boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui o convite que foi feito pelo Eduardo. É sempre bom participar desses eventos nessa seara cultural. E ainda mais com a companhia dos meus amigos Rafael Brodbeck e Bruno Magalhães, que eu já conheço há tanto tempo e que também contribuem muito para esse nosso cenário cultural. Então, estamos bem acompanhados aqui hoje, graças a Deus. Obrigada aí pelo convite. Querido Bruno. Eduardo, boa noite a todos aí. Estou muito feliz de estar aqui, muito contente de falar desse tema, sobre a inteligência e o modo de buscar resolver essa ruína na qual nossa inteligência está hoje, Não sei se foi sua intenção, Eduardo, mas você chamou um delegado, um promotor e uma juíza, A gente está aqui, estamos em condições de investigar, denunciar e condenar se for necessário, Quase uma audiência de custódia. Quase uma audiência de custódia. Eduardo, esse cenário aqui, usualmente... Você está com um militar aqui também,
E que fique claro que cada um aqui tem uma função, não é só uma pessoa ocupando todas as funções, né? Exatamente. Isso está muito O claro. pessoal da defensoria vai chiar que não tem representante aqui. Tem que chamar o dativo, né? Tem que chamar o dativo. Muito bom. É isso. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos para frente aí. Querido Bruno, muito obrigado. Rafael? Para mim é uma satisfação estar como se fosse uma audiência, o ilustre representante do Ministério Público, né, e a nobre julgadora, e com o grande amigo Eduardo Mello, que nós nos conhecemos há muitos anos, né, com os mesmos movimentos de igreja, do Reino Cristo há muitos anos. Ele é mais tempo que eu ainda. Se eu já sou um dinossauro, ele é ainda mais anterior. Né, nossas famílias se conhecem, e esse projeto Brasil Expulver, eu mergulhei desde o início, desde o primeiro convite, né, desloquei-me a Brasília para dar uma aula justamente sobre as potências da alma, sobre a inteligência, sobre a vontade. Ficamos algumas horas ali discutindo com os nossos alunos, e para mim é uma grande alegria retornar ao Brasil para mais essa aula. Eu já peço a excusa de vocês, porque eu estou presidindo um flagrante agora, tá? Então, daqui a pouco eu posso fechar o microfone para atender meus policiais. Tranquilo, querido. Bom, gente, só para a gente ir já fazendo um aquecimento aí no tema, eu queria colocar para vocês uma imagem que a mim me marcou muito quando eu estive a primeira vez visitando a grande cidade de Roma. E estive vendo aqueles monumentos em ruínas, né? E toda aquela glória passada que a gente imaginava o que era Roma, né? Com toda a sua exuberância de grandes, né? De grandes vultos, de grandes inteligências, né? E vendo aquilo tudo em ruínas, né? Essa imagem me marcou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que, a partir dessas ruínas, e elas, de certa forma, eram base, né, eram um alicerce, construíram, ao longo dos anos, várias outras grandes construções, né, inclusive várias igrejas católicas, né, a partir dessas ruínas, né. Isso me chamava muita atenção, né, desse ciclo que acontece também na história humana, né? Então, talvez o tema agora que a gente vai tratar seja assim uma espécie de conclusão do que a gente já viu vendo nos outros 2 dias, mas a gente coloca aqui como esse fechamento, como esse projeto de construção. Se realmente a gente vê que a inteligência hoje está no nível de ruínas, como é que a gente pode construir em cima dessas ruínas novos prédios, novas construções, novas edificações, aí entendam a analogia, da nossa inteligência, que vai gerar também todo um florescimento, né, da cultura, das artes, do belo, da estética, dos valores, né, dos princípios, da moral, enfim, tudo aquilo que talvez tenha sido perdido não está tão perdido. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente cultiva? Como é que a gente pode construir? Quem são esses arquitetos que podem nos ajudar a partir dessa visão talvez ruim das ruínas, né, que a gente consegue enxergar? Como é que a gente constrói aí a nossa vida e cultiva, né, uma vida intelectual, uma vida de estudos, e pensando nessas pessoas que estão nos escutando, que estão com sede de querer começar essa construção? Como é que a gente ordena essas coisas? Ludmila, você pode fazer suas considerações iniciais? Bom, vamos lá. Esse é um assunto extremamente... mais atual do que nunca, né? Falar sobre a ruína das inteligências. A gente está num momento histórico de verdadeiro pântano intelectual. As inteligências realmente parece que se dissiparam, né? Os cérebros parece que entraram
num balde com ácido e derreteram. É uma coisa realmente impressionante. A gente está vendo isso acontecer na frente dos nossos olhos. O episódio do Covid, ou da Covid, né? Do vírus Covid, seria do Covid. Esse episódio trouxe a baila, colocou ali na nossa frente, ali de frente para o nosso nariz, esse pântano intelectual que nós estamos imersos. E a gente, basta olhar para o lado, basta caminhar na rua por alguns metros para a gente perceber como que a inteligência ela foi totalmente destruída, degenerada. A gente vê as pessoas comendo no restaurante, livremente, bebendo, tomando chopp, contando piada, rindo, mas a partir do momento que elas se levantam, elas precisam colocar uma máscara. Então, acho que nunca ninguém pensou que as inteligências fossem se degenerar de forma tão abrupta, de forma tão rápida e de forma tão caricata, inclusive, porque parece que nós estamos vivendo no tempo a gente está vivendo num meme permanente. É como se a gente tivesse entrado num meme de internet e estivéssemos ali vivendo aquele meme. Muitas vezes a gente recebe o meme, a gente dá risada e logo em seguida a gente vê que aquilo aconteceu na vida real. A coisa já não consegue mais se distinguir o que é meme, o que é piada e o que é realidade. Porque as inteligências se degeneraram. E muito dessa degeneração das inteligências, aí eu vou falar aqui a minha opinião, não sei se os colegas vão concordar ou vão concordar totalmente ou parcialmente. Muito disso, me parece, que vem da cultura do fingimento, que o professor Olavo de Carvalho, ele sempre fala nas aulas dele. E essa cultura do fingimento, a gente percebe que as pessoas não se importam mais em ser, mas sim em parecer. E elas se contentam em parecer. Elas sabem que elas não são, elas não se importam com isso de forma alguma, elas não querem realmente ser, até porque ser dá muito trabalho. Para elas serem alguma coisa, elas vão ter que se esforçar enormemente. E elas não estão interessadas neste esforço, porque isso vai dar muito trabalho. Então, para elas, basta parecer ser. E essa cultura do fingimento, me parece que é uma das causas desse estado assombroso de coisas que a gente está vivendo hoje. Eu duvido que alguém realmente, se a pessoa parar para pensar ali, por mais que ela tenha os neurônios degenerados, que ela tenha 2 neurônios amputados, ela vai perceber que certas normas sociais que foram impostas, por ocasião, por exemplo, agora do coronavírus, são normas absolutamente esquizofrênicas. E não é possível que elas realmente acreditem nisso. E aquelas que acreditam, a gente só pode concluir que realmente tiveram as inteligências destruídas. Agora, eu realmente acredito que muitas dessas inteligências não se degeneraram, que elas simplesmente elas estão sugestionadas por essa necessidade do parecer e não do ser. Então, se uma maioria naquele momento histórico convenciona que uma determinada conduta é a conduta correta, por mais que a gente esteja vendo que aquilo é uma tremenda imbecilidade, muitas dessas pessoas, por mero movimento mimético, mera papagaiação, mero desejo de não ser cancelado, de manter-se no aconchego público, muitas pessoas vão acabar aceitando fingir que aquilo é uma verdade.
Então, eu ainda tenho esperança de que esse fingimento ele comece a arrefecer daqui a algum tempo. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, talvez, mas o nível de burrice que se chegou, eu me recuso a crer que 100% dessa burrice seja uma burrice autêntica. Eu tenho, não sei se uma esperança, pode ser um wishful thinking da minha parte, mas eu tenho alguma esperança de que boa parte dessa burrice seja fruto dessa cultura do fingimento, dessa cultura do cancelamento, dessa espiral do silêncio. E a gente, não sei, acho que talvez para manter a minha própria sanidade, eu prefira pensar desta forma. E me ocorreu aqui também um pensamento do professor Olavo também, em que ele lembra a todos nós que nenhum de nós pensa realmente com os próprios miolos. Todos nós pensamos com os miolos de uma outra pessoa que existiu antes de nós. Então, o próprio Olavo, ele foi extremamente influenciado pelo pensamento de Aristóteles, por exemplo. Então, outras pessoas estiveram antes aqui, passaram por essa terra, deixaram os seus ensinamentos e a gente vai aprendendo de um, aprendendo de outro, aceitando o que um nos passou, recusando o que o outro deixou, que a gente achou que não é razoável, e assim por diante. Daí surgiu aquele neologismo engraçado, que é a cultura do próprio miolismo. Né? Ninguém realmente pensa com os próprios miolos. A gente está sempre copiando e pensando como outras pessoas que passaram antes aqui, elas pensaram. Então, seria de muito bom alvitre que essa cultura do próprio miolismo fosse mais divulgada de uma forma pejorativa, digamos assim, para que as pessoas percebam que elas não precisam copiar tudo aquilo que a Fátima Bernardes falou. Ela não precisa copiar tudo aquilo que o William Bonner falou. Ela não precisa copiar aquilo que aquele médico, o Drauzio Varela, está falando. Ela tem a prerrogativa de escolher as pessoas que ela vai copiar, escolher as inteligências que ela vai admirar. E convencionou-se que determinadas inteligências, às vezes não tão inteligentes assim, seriam as inteligências que deveriam nortear as demais inteligências. Então, é justamente isso que a gente precisa abrir os olhos, e movimentos como esse, como o Brasil Expulve, ajuda a inserir no imaginário popular essa cultura de que há outras inteligências muito mais inteligentes e muito melhores do que a inteligência da Fátima Bernardes e dos demais intelectuais orgânicos que estão aí ditando as regras. Então, uma das formas, a meu ver, de contornar essa perda da inteligência seria justamente a formação desses think tanks, como esse aqui do qual a gente está participando hoje, além do próprio estímulo às individualidades, e fazendo com que essas pessoas percam essa necessidade brutal de fazerem parte de um coletivo para serem aceitas. O estímulo às individualidades vai fazer com que essas pessoas percebam que a inserção nesses coletivos pode ser emburrecedora. A inserção nesses coletivos definitivamente destrói as suas inteligências. Então, o estímulo a essas individualidades, a essas potencialidades individuais, sem dúvida, vão fazer com que surjam, inclusive, novos bons intelectuais para a gente copiar, para a gente aprender e para inspirarem outros e mais outros, inspirarem principalmente os jovens que estão tendo as suas inteligências corroídas. Então, a gente está num momento muito, muito, muito
delicado em que as escolas estão realmente destruindo as inteligências das crianças. Então, ter um filho hoje significa um desafio enorme. A gente vê o Rafael aí, tem quantos filhos, Rafael? 5 filhos? Né? Tem 5 filhos, né? 5 filhos. Então, imagina o desafio que o Rafael vai ter, né, para criar os filhos nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Então, é imprescindível esse estímulo a essas individualidades. E lembrando aqui que essa coisa da vida intelectual, eu não poderia deixar de falar que, muito embora seja algo que a gente deva estimular nos nossos jovens, estimular no nosso meio, eu noto que muitas vezes ela passou a ser vista, essa vida intelectual, como uma espécie de fetiche por algumas pessoas. E algumas pessoas acabam não sabendo lidar exatamente com essa questão da vida intelectual. Então, a gente vê muito pessoas que passam o dia inteiro lendo Aristóteles, Tomás de Aquino, e passam o dia discutindo nos grupos de WhatsApp, de Facebook, sobre o Great Reset, sobre a maçonaria, sobre os Illuminatis, e aquela coisa toda. E aquela pessoa vive ali, né, naquele fetiche da vida intelectual, só que muitas vezes ela é incapaz de tomar as rédeas da sua própria vida. Ela muitas vezes é incapaz de colocar comida na sua mesa, de sustentar a sua mulher, de sustentar seus filhos, e vive naquele fetiche da vida intelectual, dizendo, eu vou saber tudo de Aristóteles. Então, é muito importante a gente lembrar essas pessoas que antes disso, né, lembrando aquela lição do Jordan Peterson, antes disso, é essencial que elas, antes de quererem mudar o mundo, elas aprendam a arrumar a sua própria cama. Então, antes de querer viver essa vida intelectual intensa, de saber tudo de São Tomás de Aquino, aquela coisa toda, discutir seriamente a nova ordem mundial e esses temas abstratos, é bom que ela não se aparte da vida prática, que ela não se esqueça que ela tem deveres a cumprir, ela tem que prover o seu próprio sustento. Não adianta você ter uma baita vida intelectual ali, aos 40 anos, morando na casa do seu pai e da sua mãe e dando despesa. Então, você tem lá, quero ter uma vida intelectual, beleza. Então, vai ter a sua vida intelectual, você vai arrumar um trabalho, muitas vezes que não tem nada de intelectual, às vezes é braçal, mas você vai cumprir com o teu dever, vai sustentar a tua mulher, vai sustentar teus filhos, vai prover o seu próprio sustento e depois você fale em ter essa vida intelectual e tudo mais, porque antes disso você vai ser apenas um peso no mundo, você vai ficar ali naquele mundo das ideias e sem sequer conseguir arrumar a sua própria cama. Então, assim, essas são as minhas primeiras considerações, assim, a respeito da vida intelectual. Desculpa aí se eu quebrei as ilusões de alguém, se eu feri os sentimentos de alguém, mas a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Porque a gente vê essas coisas acontecendo, vê que a pessoa, às vezes, está, né, se afundando naquilo ali, aquilo que deveria ser uma coisa boa, acaba sofrendo uma alquimia ali negativa e ela acaba sendo vítima dos seus próprios sonhos, das suas próprias quimeras de ser um grande intelectual. Então, mais do que tudo, o intelectual ele tem que ter o pé no chão. Ele precisa ter os pés fincados na realidade, até porque para ele ser um bom intelectual, ele vai ter que ter a verdade como o seu norte. É isso aí. Que bom. Você comentou, talvez, assim, o que deve ser o início de toda a vida intelectual. E eu digo que a vida intelectual, ela não se restringe e não se confunde com vida acadêmica, né? Mas eu sempre lembro muito da definição de Platão, quando ele fala sobre filosofia, que é uma viagem aos limites da razão humana, né? Filosofia é essa viagem aos limites da razão humana, porque a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente entende, a gente sabe que a verdade
vou repetir aqui, é uma pessoa, né? E chegar a esses limites da nossa razão para compreender essa realidade é que nos torna pleno, né? Que faz a gente alcançar a felicidade real, né? O bem, dizendo assim. Então parece que o que você comentou, né, Ludmila, e realmente eu concordo, para iniciar isso a gente tem que ter aquela conheça a si mesmo, olhe quem você é, a partir do que você construa aquilo que te vai fazer pleno no sentido do fim da sua vida, né? É isso mesmo, Bruno, que começa a vida intelectual? O que você acha? Bom, Eduardo, eu acho que o que a Ludmila disse faz todo sentido, quer dizer, acho não, tenho certeza, né? As coisas que ela fala são muito sensatas e estão na linha do que eu, de fato, vou trazer aqui hoje como reflexão. Você mencionou Platão, na pedagogia, eu sou bastante platônico, né? Eu também acho, assim como Platão acha que a vida de estudos em direção à filosofia, ela comporta muitos graus, e me parece inevitável que esse caminho em direção aos estudos aprofundados, esse caminho ele não é separado do caminho moral, do caminho ético, né? Uma pessoa devassa, desonesta, uma pessoa desonesta consigo própria, certamente não vai muito longe, não vai muito profundamente em uma vida de estudos, né? Mas eu queria só fazer uma referência breve, Eduardo, antes de entrar naquilo que eu trouxe para dizer aqui para vocês hoje, para quem está nos assistindo. O nome do evento, né? Nós estamos no terceiro dia, o nome do evento é Inteligência em Ruínas, né? Engraçado, e você fez referência a isso no começo, como é que nós vamos sair dessa ruína, construir esse edifício, né? É curioso que a igreja celebra nesta semana, na terça-feira, dia 9, a Basílica de Latrão, não é isso? Exatamente. E os padres costumam falar na homilia desse dia que nós somos pedras vivas, né? Talvez isso já indique um caminho de solução, né, para essas ruínas. Nós somos filhos de Adão, enfim, nós vivemos os efeitos da queda, mas nós somos pedras vivas, não somos pedras inertes, né? Nós temos a capacidade de nos movimentar em direção a algo e construir, né? Construir algo. No caso da igreja, construir a igreja como ela é própria, seguindo o próprio Cristo, né? Mas, enfim, quando você falou em ruínas, eu lembrei da Basílica de Latrão, que a gente celebra nessa semana, me pareceu sugestivo que talvez um caminho esteja por aí, né? Saber que nós temos esse movimento interno, estamos em ruínas, mas podemos caminhar. Mas você falou de Platão, e eu sou muito platônico, justamente por isso, porque eu acho que a vida intelectual comporta graus, e ela é indissociável da ética. Na verdade, o que a Ludmila disse estava aqui na minha trilha. Eu também acho que existe um certo fetiche em torno dessa expressão vida intelectual. O livro do padre Antonin Sertelange é uma joia que está à nossa disposição hoje, uma grande joia, só que é uma grande referência que muitas vezes tira muitas pessoas do chão, né? As pessoas ficam aí com a cabeça nas nuvens e esquecem de colocar o pé no chão. Na verdade, o que eu penso disso tudo, né? Eu estudo esses assuntos há muito tempo, eu atendo a muitos alunos que estão aí muito angustiados para aprender, para estudar, para resolver a sua vida. Eu percebo realmente esse tipo de fetiche que existe, e é por isso que eu tenho uma certa birra com esse nome vida intelectual, porque eu acho que Platão concordaria comigo, esse nome talvez cause uma fascinação, né? Uma fascinação nas pessoas e meio que paralisa, né? É tão interessante ver um sábio, né? Um intelectual em atividade, e as pessoas tendem a desejar isso, claro, e Platão sabia muito bem disso, que isso é desejável muito fortemente, mas é como aquele que acaba de sair da caverna e se depara com o sol, ele fica cego, né? Ele fica cego e demora um tempo até começar a perceber o que de fato está acontecendo. É por isso que eu prefiro chamar, para grande parte das pessoas, de vida de estudos independentes, ou vida de estudos simplesmente, porque isso coloca mais os pés no chão. No fundo, o que se passa, né? Nós temos uma vida e temos que dar conta dela. E a cultura, a educação, geralmente a família, né? A família que
que transmite a educação, que transmite a cultura, as escolas que transmitem a educação e a cultura são destinadas a isso, né? A Hannah Arendt tem uma imagem interessantíssima, dizendo que o professor, a gente poderia colocar também os pais nessa história toda, o professor é aquele que está na interseção entre o passado e o futuro, né? Ele adquire a cultura, adquire a educação, ou seja, os modos de fazer, os modos de pensar, os modos de cultuar a Deus, enfim, e transmite para as gerações seguintes. Acontece que isso hoje não existe mais, praticamente. As pessoas estão desorientadas hoje. Então, as pessoas precisam do feijão com arroz, né? É claro, se estamos em ruínas, é natural que nós queiramos voltar e buscar os princípios, buscar qual é o fundamento disso que nós perdemos, e por isso nós olhamos para o conhecimento, para a sabedoria, e queremos ir naquela direção, né? Só que, veja bem, quem está com fome, né, não é um bom negócio para quem está com fome pegar uma receita muito complicada de um grande chefe e tentar fazer, né? Está com fome? Vamos fazer um feijãozinho com arroz, um bife, uma saladinha. Isso mata a fome, nos dá tempo, energia, para pensar num prato mais bem elaborado, para pensar nos princípios da culinária. Caramba, nós estamos em ruínas, a gente está com fome, a gente tem que ter o feijão com arroz. E o que a Ludmila falou faz muito sentido. As pessoas hoje não sabem, não conseguem interpretar uma frase simples, não conseguem expressar os sentimentos, enfim, não conseguem ter acesso à grande cultura e ficam fascinados com vida intelectual. Eu percebo, eu acho que não é de má fé, né? Essa espécie de falsidade real que existe, não é de má fé, mas as pessoas estão embarcando muito nessa história, lendo, sei lá, Camões, Homero, Platão, quando, na verdade, precisariam aprender primeiro a ser gente mesmo, a conversar, a ler, a trocar ideia, a resgatar os sentimentos que estão fluindo dentro da pessoa. E tudo isso, olha, eu adoro o Padre Sertilange, eu adoro Platão, porra, eu gosto bastante desses caras, mas talvez você não vai resolver isso agora lendo esses caras, entendeu? Talvez precise dar uns 2 ou 3 passos atrás e começar realmente a aprender a usar a linguagem. Acho que o básico é isso, é usar a linguagem, a detectar os sentimentos que estão, as tendências internas, né? Quais são os tipos de sentimento que nós temos em tal ou qual situação, qual tendência maléfica mais acomete você. Tudo isso são questões básicas da vida humana, entendeu? As pessoas, às vezes, querem ultrapassar essas etapas e isso não vai funcionar. Não funciona de modo algum. Primeiro, porque, como disse, nós estamos famintos, né? E esse prato demora muito a ser preparado. O prato da vida intelectual demora muito a ser preparado, demora um tempo. Veja só o exemplo do professor Olavo de Carvalho, que a Ludmila mencionou aqui. A biografia desse homem comporta dezenas de vidas, muito sofrimento, pobreza, situação de desemprego, troca 50 vezes de residência. Caramba, quem é que está pronto para isso agora, entendeu? A gente tem que ir devagar, isso demora muito tempo, e é bom começar do começo, né? O Padre Sertilange, já que eu mencionei ele aqui, ele fala que a vida intelectual, que o intelectual é um consagrado, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? O pessoal que está querendo estudar, precisa entender o que está em jogo, né? E talvez, já que estamos em ruínas, porque as escolas estão falhando, porque algumas famílias, a maior parte, está falhando nessa missão, né, de educar os filhos, talvez nós possamos ser mais modestos, né, e tentar buscar por nós próprios e para aqueles que estão próximos de nós, isso que a escola e a família não está dando, né? E, basicamente, a função da escola e da família não é formar gênios e sábios, é formar pessoas saudáveis, pessoas psicologicamente saudáveis, espiritualmente saudáveis, e esse caminho da vida intelectual, daquele que vai ser um referencial, que vai ser um farol para os demais, como Platão concordaria comigo, não é para todos, mas ele é um referencial, né? Então, ele sendo um referencial, ele pode iluminar o caminho de muita gente, mas essa muita gente precisa começar bem devagar. Eu acho que é isso que falta hoje, assim. Eu percebo que falta um pouco de modéstia, assim, na vida de estudos, e falta também um pouco de direção, assim, né? As pessoas
veem esse farol, mas não entendem muito bem se para chegar até esse farol, até esse referencial de sábio, de intelectual, que caminho ela precisa trilhar. Então ficam aí comprando livros, assistindo lives, mil coisas, mas não conseguem detectar os problemas e solucioná-los a partir de passos pequenos, né? Então eu acho que eu ficaria contente se as pessoas entendessem disso que eu falei, que é preciso um pouquinho mais de modéstia para assentar o terreno. Talvez a sua vocação, a de quem está nos ouvindo, seja de fato se aprofundar nos estudos, ser um grande intelectual, uma referência, né, para muitos outros, mas talvez não seja. Talvez seja apenas tirar o atraso daquilo que a educação não conseguiu dar para você. E isso já terá sido bastante, já terá sido muito, né? Se você conseguir suprir essa deficiência que a escola, a educação em geral, deixou em você, e educar bem os seus filhos e ser um bom profissional, caramba, isso já é uma vocação imensa, entendeu? Então, é isso que eu percebo. Muita gente fascinada com essa história de vida intelectual, se perdendo numa vocação que pode não ser essa. Pode ser uma diferente, que vai exigir também que você estude, que você se dedique, mas se dedique a suprir aquilo que você não recebeu, talvez no tempo certo, ou do modo adequado, enfim, né? Então, é isso, basicamente. Eu acho que essa vida intelectual comporta muitos graus, mas ela poderia começar de modo muito mais modesto, muito mais eficiente, e ao longo dos seus passos você vai aferindo, né? A cada porta que você abre, você vislumbra o ambiente que você entra e decide se é lá que você vai se assentar ou se o seu caminho permite que você dê mais passos adiante, porque aí estaria, então, a sua vocação, né? Então, aferir a cada passo o que está acontecendo e se a sua vocação é ir adiante. Essa é a sugestão que eu dou para quem está aí querendo começar, para quem está com um panorama muito sombrio, de não saber por onde começar. Comece devagar e vai analisando a sua própria vida e o seu próprio caminhar, né? Excelente, Bruno. E às vezes é até mesmo como a gente pode fazer, você fez a analogia com a alimentação, né? Eu tô com um netinho agora, pequenininho aqui, filho do Felipe, coisa mais linda. Mas não adianta eu dar carne para ele agora, né? Num determinado início da vida, né? Ele tem que tomar o leite materno, que é o alimento mais básico, né? E começar realmente do começo. Então a gente vê aqui, né? A doutora Ludmila coloca essa questão de a gente ver a realidade, né? Olhar, contemplar qual é a minha verdade. Né? O Bruno falou de graus, e aí o grau sempre traz também a questão da ordem, né? Dizia também o próprio Aristóteles que é próprio do sábio ordenar. Inclusive, essa ordenação também do aspecto da tua vida prática, de quem você é, né? E a partir dessa ordem, né? Então a gente vai construindo essa visão para chegar ao fim, né? Olhar qual é o fim, qual o sentido da minha vida, né? E veja que interessante que você comentou, me deu um insight aqui, e eu já jogo para o Rafael para ele responder também isso. Veja que o próprio Jesus Cristo, né, quando ele vai falar sobre essa ordem, de onde a gente pode começar, de onde a gente deve começar, ele comenta duas coisas que precisam ser ordenadas inicialmente, e ele faz isso de uma forma muito veemente, para depois nós atingirmos virtudes mais elevadas, como a justiça universal, a prudência, a sabedoria. Se antes eu não ordenar duas coisas duas potências também do ser humano, que é o concupiscível, a busca do bem deleitável, e o irascível, né, a busca do bem durável, se você não ordena essas duas coisas na sua vida, você não consegue caminhar para as virtudes mais elevadas, né, e para as áreas mais elevadas da nossa inteligência. Então, eu falo do Sermão da Montanha, o Jesus Cristo diz, ouviste dizer, não cometerás adultério, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher no sentido de desejá-la, já está cometendo adultério.
Parece que hoje em dia, na nossa sociedade, que o adultério parece que é uma coisa culturalmente aceita, né? Não deveria ser. A gente não tem muito sentido dessa frase, mas, gente, como era aquele que era pego em adultério na época de Jesus Cristo. Ele era o quê? Apedrejado, né? A mulher, né? Eles eram apedrejados. E lá tem sentença, né? Sem audiência de custódia. É consumado. Sem advogado. Sem advogado, sem qualquer recorrência ao inciso 55, artigo 5º da Constituição, né? Ou seja, era sumário. E veja que forte é isso que Jesus está falando. E depois, logo em seguida, ele fala, né? Não ouviste dizer, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que chamar de cretino o irmão já é digno de ser réu do inferno. Olha aí, concupiscível e irascível. Né? Essas duas potências que nós temos, né? O irascível é quando a pessoa te dá aquela fechada no trânsito, você mete a mão na buzina, o que você quer defender a sua vida. O irascível é a potência que preserva a sua vida, e o concupiscível a vida da espécie, né? Então veja como é interessante isso, e como vem aí nessa conclusão, nessas palavras iniciais que o Bruno comentou, né? A gente precisa ordenar e começar do começo, e sem essa ânsia de fazer todas as coisas, né? De querer atingir graus maiores. E isso acaba acontecendo o que a doutora Ludmila comentou. Você vive numa realidade paralela, você vive numa espécie de idealismo projetado de quem você deveria ser, e você começa a colecionar, comprar um monte de livros, tem uma biblioteca enorme, não lê, não consegue ler um livro desse, não consegue ter uma ordem, e fica realmente sem essa noção. Outra coisa que a Ludmila comentou é que a gente aprende, né, com aqueles que passaram por nós e deixaram essas marcas, assim também como o Bruno comentou do Platão, né? Então eu vou puxar aqui um pouquinho a sardinha para o Rafael, vou falar de Tomás de Aquino, né? A gente precisa de pessoas então que nos orientem, e isso aqui também, né, o Brasil Expúblico tem essa ideia de terem vocês aqui, trazerem pessoas que têm já uma vida de estudos mais profunda, quer dizer, e que podem nos ajudar a dar pistas, né, e caminhos reais, gente. É preciso ter muita paciência para a vida de estudos. E eu me lembrei de Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, que ele fala, né, que ele humildemente assume, né, então, o ofício, olha como ele coloca, o ofício de sábio, né? E ele diz, né, o sábio é aquele que, a partir da contemplação da verdade, ele contempla a verdade, ele ordena, então, todas as coisas, ele consegue apontar os erros e julgar os princípios. Rafael, como é que a gente faz isso, Rafael? De fato, precisamos de pessoas que tenham esse ofício, que assumam esse ofício realmente para trazer formação, e essa formação integral, de modo integral, aos demais? Olha, num certo sentido, todos nós somos chamados a um grau ou outro da sabedoria, né? Afinal, o que é a vontade, a potência da vontade? É aquela que se dirige ao bem, né? A contemplação e a posse do bem. Nós sabemos que o bem, em última instância, é o bem maior, que é Deus Nosso Senhor. Mas em Deus nós percebemos também determinadas perfeições e que se expressam no nosso mundo criado através de outros bens que muitas vezes refletem a Deus, ou pelo menos apontam para ele, né? E alguns se contentam com esses bens menores, mas de uma maneira ou outra nós estamos inclinados a esse bem. E se muitas vezes não fazemos o bem, é porque ou colocamos a nossa vontade a serviço das nossas paixões mais baixas, de modo que não ouvimos a nossa inteligência, ou então porque ouvimos a nossa inteligência, que deve buscar a verdade, só que essa inteligência é mal formada e não consegue discernir a verdade, então ela aponta para a vontade aquilo que é o mal, chamando de bem. Então a vontade acaba assim, querendo o bem, ela acaba buscando o mal e contempla e possui esse mal, ainda que chame de bem.
Então, se nós temos esta necessidade, né, descobrirmos a verdade pela inteligência, descobrirmos o bem pela vontade, todo homem é chamado a isso, né? Não só o sábio. Todo homem necessita da verdade e do bem. Mas, evidentemente, que existem determinadas pessoas com um chamado verdadeiro, e não com esse chamado caricato que o Dr. Bruno bem relembrou, né? De pessoas que simplesmente ficam como que querendo ter uma vida de intelectual, sem ter chamado, sem ter preparo, sem saber o que realmente é, confundindo vida de estudos com uma vida verdadeiramente intelectual e entregue a isso, e mais pelo fascínio do sábio, né? Muitas vezes tem esse tipo de comportamento, mas ainda que nós tenhamos que ter aqueles verdadeiros sábios que são líderes, que são os gigantes, em cujos ombros nós nos apoiamos para enxergar mais longe, o fato é que, de uma maneira ou outra, todo mundo tem que ter a sabedoria, buscar a sabedoria. A sabedoria não somente sobrenatural, como um dom do Espírito Santo, mas uma sabedoria natural, pelo menos para discernir o que é o bem e o que é o mal, e assim fazer eleições. Todo mundo é chamado a isso. Meus filhos são chamados a isso. Uma pessoa semi-analfabeta é chamada a isso. Até porque, se nem todos têm um chamado a uma vida intelectual no sentido exato dessa expressão, o fato é que nós não abdicamos da nossa inteligência. A nossa sociedade não abdicou da inteligência, ela abdicou do exercício dessa inteligência. Mas a faculdade da alma continua, porque a alma é imortal. A alma não abdica de uma faculdade que lhe é inerente. Se a alma não for intelectual, ela não é uma alma humana, não é uma alma espiritual. Não é um adendo, não é como que um broche, uma roupa, né, um adorno. O intelecto é essencial à definição de alma humana. É o que diferencia a alma espiritual da alma material dos animais, dos vegetais. Estão ali apenas para servir aquela carcaça, de modo que quando há a morte do cachorro, ele simplesmente acaba a sua alma ali, porque acabou o seu sentido. Já no ser humano, não, uma alma imortal. E se nós falamos de uma alma imortal, nós falamos de uma alma espiritual e falamos de uma alma intelectual, ou seja, uma alma capaz de reconhecer a verdade e emitir juízos a partir do que reconhece, discernindo as coisas e potencializando a vontade para que a vontade, então, informada de tudo isso, tome as decisões corretas em busca da contemplação e da posse do bem. Um outro ponto a considerar, mas que tem bastante relevância em relação ao que nós estávamos falando, e também é o que a doutora Ludmila falou, o doutor Bruno também, é que se nós estamos falando em vida intelectual, se nós estamos falando em intelecto, e vimos que o intelecto, a intelectualidade, a inteligência, a razão, é uma potência da alma, é uma faculdade da alma humana, e se a alma humana é espiritual, então nós não podemos desconectar a formação intelectual de uma formação espiritual. Nem mesmo os que não eram cristãos, né? Aristóteles, Platão, ainda que para os gentios eles fossem o Antigo Testamento deles, né? Como muitos padres da igreja já comentaram, eram justos o suficiente para isso, eles não, mesmo num universo de uma religião que não era revelada, que não mantinha uma conexão com Deus, como na lei mosaica e depois na revelação em Cristo, ainda assim eles não descuidavam de exercer a sua vida intelectual em compasso com uma vida espiritual, mesmo no meio espiritual errôneo. Porque todo homem sabe que uma vida intelectual verdadeira, ela é um exercício do seu espírito. Ela é um exercício da sua alma. De modo que nós vemos pessoas que querem, muitas vezes, ser
enciclopédias ambulantes de conhecimento e que não cuidam do crescimento nas virtudes, que não cuidam do relacionamento com Deus, que não cuidam de cumprir os seus próprios deveres, o seu próprio ofício. Do que me adianta eu estar aqui, por exemplo, lendo Santo Tomás, enquanto um filho meu arde em febre? Ah, mas o que é isso? Isso não tem nada a ver com vida intelectual. Tem tudo a ver com vida intelectual. Porque a vida intelectual, se ela não é, a vida de estudo, se ela não é uma ferramenta para o agir prudente, concreto, ela é um fetiche. São Bernardo vai dizer que é uma vã curiosidade o conhecer que não leva ao servir. Isso vai muito na linha de Hugo de São Vítor também. O Eduardo Mello falou no início, quanto essa educação que nós temos nos últimos 40, 50 anos, mais até, de caráter utilitarista, né? Isso vem muito do positivismo, né? O positivismo que não atingiu a Marinha do Brasil, mas atingiu o Exército Brasileiro, né? E esta visão muito pragmática da educação, que muitas vezes até por gente dita de direita, gente conservadora, é invocada como essa educação dos nossos pais, dos nossos avós, como uma alternativa à educação ideológica comunista. Ora, qualquer coisa é melhor do que uma educação ideológica comunista, né? Então não é nenhum mérito da educação tecnocrática, da educação puramente profissionalizante, ser uma melhor alternativa à educação comunista ideológica, porque isso é uma obrigação de qualquer alternativa. Certo? Uma educação que não consegue se contrapor à educação comunista é uma educação falha em todos os sentidos, uma educação incompetente, uma educação de imbecis, né? Mas isso não faz com que esta educação tecnocrática, levada somente à técnica, utilitarista, seja algo positivo. O que nós vemos em São Bernardo, que eu acabei de citar, e o que nós vemos em Hugo de São Vítor sobre a definição de educação? E com isso nós vamos entender o que realmente precisamos resgatar se queremos resgatar uma vida de estudos. Hugo de São Vítor, ele vai dizer que a educação, ela, ainda que em alguns aspectos nós tenhamos que nos educar para determinados agires, é verdade, eu não posso trabalhar, né, ou como promotor, ou como juiz, ou como delegado de polícia, ou como advogado, sem ter uma formação em direito. Eu não posso operar um cérebro se eu não tiver uma formação em medicina. Eu não posso comandar uma frota de navios se eu não tiver uma formação militar e uma formação técnica, não só para o comando, mas para a organização estratégica, de batalha, de guerra, ou operação do próprio navio. Então eu preciso de uma educação formal para o agir, mas a educação não pode se esgotar nisso. O Hugo de São Vítor vai dizer que a educação não serve para construir isso, serve para construir o santo. O ensino, a educação é para construir o santo. E aí nós voltamos ao argumento inicial, de que a vida intelectual está unida à vida espiritual. Eu me educo não para ser um arrogante possuidor de conhecimentos, mas para servir a Deus, para servir ao próximo. Eu estudo, vamos pegar a nossa área aqui, né? Nós três aqui. Nós estudamos o direito, não simplesmente para escrever livros e fazer teses, muitas teses que acabam não tendo utilidade nenhuma e se transformam em apanágio para vagabundo, apanágio para bandido, né? Porque elas não têm conexão com a realidade. Nós temos que usar esse nosso conhecimento que nós temos jurídico para servir quem? Servir o jurisdicionado, servir a sociedade, servir a vítima do homicídio, do estupro, do tráfico de drogas. Isso não significa uma educação utilitarista, mas uma educação que ela pode parecer que é utilitário, isso, né? Eu estou estudando direito para... Não, mas isso não é utilitarista. Isso é uma educação para o serviço. E assim como o direito, qualquer outra matéria e disciplina deve servir para o serviço. Então, com isso, nós já podemos jogar um banho de água fria naqueles intelectuais que acham que vão simplesmente se alimentar dos livros sem nenhum compromisso com os demais e com Deus. Isso nós já começamos a mostrar para as pessoas
que elas precisam de um compromisso muito firme consigo mesmo, né, para iniciar uma vida de estudo séria, com a sociedade, que nós não vivemos isoladamente, e com Deus, que nos chama e nos capacita para isso. Né? E entender que nem todo mundo tem uma vocação intelectual nesse sentido estrito, mas todo mundo tem não um chamado, porque isso é da natureza, né? A vocação intelectual mesmo, em estricto senso, é uma vocação, mas a possibilidade de uma vida de estudos não é uma vocação, é algo da natureza. Todo mundo precisa se educar num nível ou em outro para contemplar o bem, para possuir o bem e para agir de acordo com esse bem conhecido, informado pela inteligência que se alimenta da verdade. Excelente, Rafael. E esses pontos que foram complementares, né, que a gente foi tratando aqui, a gente chega então a uma dimensão, né, dessa vida de estudos e no propósito, nos fins, né? Você colocou muito bem, o fim é o serviço. E que serviço é esse? A começar do seu próximo, as pessoas, no caso dos que são casados, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, a sua família, os seus pais, né? Esse serviço, e justamente para servir que a gente tem aí o fim, né? A finalidade, o propósito de chegar a essa vida de estudo, essa vida da inteligência, e que vai nos proporcionar realmente uma utilidade também, né? Não deixa de ter a sua utilidade, não deixa de ter o seu deslumbre, no bom sentido, né? Do entusiasmo também por alcançar o bem dos demais, porque aí a gente pega aquela virtude da caridade, do amor, né? Que é essa decisão de querer o bem do outro sem nada exigir em troca, né? Então a gente também precisa entender que o próprio ato de estudar, o próprio ato de conhecer, o próprio ato de servir, e servir no sentido mais estrito mesmo, né? De querer, né? De fazer as ações, de impulsionar suas atitudes para o bem do outro, né? Para que o outro atinja a sua plenitude, faz parte todo desse contexto. E pegando um pouco isso, Ludmila, eu me lembrei aqui também que o próprio Santo Tomás, aí que o Rafael também citou, falando num texto chamado Questões de Disputa de Magis, ele dizia que, por uma razão ontológica, né, o ensino, a educação não está na atividade do mestre, mas está na atividade do aluno. O papel do mestre é provocar a ciência, né? De certa forma, assim como o médico, né, pelas operações da natureza, provoca a saúde no paciente. Quer dizer, a saúde não está no médico, a saúde já está no paciente. Então, aí você vai dosando medicamentos na bioquímica, né, na fisiologia humana, lá ele vai colocando e vai provocando aquela saúde para que o paciente, mas a saúde está no paciente. Então, assim como o médico, pelas operações da razão, provoca a saúde no paciente, o mestre, aquele que ensina através das operações da razão, ele vai provocar a ciência no aluno. E se ele diz ainda, Tomás de Aquino, que se ele faz alguma coisa diferente disso, a única coisa que o mestre provoca é a fé, né? Porque ele não vai provocar a ciência, mas aquela fé, o conhecimento que já foi me dado e eu acredito naquilo e pronto, né? Então, falando nessa questão também, há aqueles também, né, doutor Bruno, que talvez nos escutem e tenham essa vocação, esse sentido também de buscar essa vocação de mestre, de provocar a ciência, de buscar essa vida de estudos, não só, obviamente, com todos os princípios que vocês colocaram aqui, olhar a realidade, começar a ordenar as coisas desde o começo e ter uma finalidade como um serviço. Acho que são essas três dimensões que a gente comentou, mas há pessoas aqui que tenham essa vocação também. E aí, muito mais uma característica talvez pessoal, que eu queria colocar para vocês, eu acho que também é interessante falar nisso,
Como é que vocês se sentiram, então, provocados para uma vida de estudos? O que é que os motiva? Se vocês podem deixar assim mais como um testemunho e algumas orientações práticas para quem também percebe que tem essa vocação. Pode começar assim com a doutora Ludmila, para a gente fazer a rodada e depois a gente faz as considerações finais. Pode ser assim? Ok. Vamos lá. Então, por que eu me senti provocada a entrar nessa vida, de querer estudar e tudo mais? Eu não tenho, na minha vida, um histórico, desde o princípio, um histórico de vida intelectual. Estudava, né? Tirava notas boas, era boa aluna da escola, tal, mas assim, nada além disso. Era uma vida totalmente regular em relação a isso, nada demais. Gostava muito de leitura de literatura e tudo mais. Machado de Assis, por exemplo, eu lia quando era adolescente e tudo mais, mas nada demais. Isso começou, esse despertar já na época em que eu passei no concurso para a magistratura. E eu já contei essa história antes em outras lives, eu vou tentar resumir aqui rapidinho para não ocupar muito tempo. Eu fiz a faculdade de Direito e tal, já era servidora pública já há muitos anos. E, enfim, resolvi fazer concurso para a magistratura, fui lá e passei. Tal. E quando eu passei, como eu estava estudando só Direito, porque eu já era servidora, então eu trabalhava o dia inteiro, e à noite, aos finais de semana, eu estudava para o concurso. Então eu não tinha uma vida de estudos, eu não lia Shakespeare, eu não fazia grandes estudos, eu lia estudos para concurso público, só, para ser juíza, ponto. Então, eu tinha consciência de que os meus conhecimentos sobre as outras coisas do mundo eram muito limitados. Então, assim que eu passei no concurso, eu me vi liberta, finalmente, para estudar essas outras coisas. E assim foi feito. Então, mais ou menos umas 2 semanas depois do resultado do meu concurso, eu conheci o professor Olavo de Carvalho. E comecei a futucar na internet, futucar, e cheguei ao professor Olavo. E dali o mundo se abriu para mim. Eu vi que eu sabia muito pouco, tinha um mundo me esperando. E eu, assim, graças a Deus, não caí naquela soberba do passador de concurso, do aprovado. Eu sou o gostosão intelectual. Não, eu falei, não, peraí. Eu acabei de passar no concurso, ainda está todo mundo me aplaudindo aqui. Mas eu não sei de nada. Então, deixa eu começar aqui. E dali, em pouco tempo, eu comecei a frequentar os grupos, né? Os grupos de juízes, né? De WhatsApp, Facebook e tudo mais. E eu via que aquelas coisas que eu estava aprendendo, ninguém dali nunca tinha ouvido falar. Ali era 2 ou 3 que se alinhavam comigo. De resto, estava todo mundo apartado. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu vou ter que fazer alguma coisa. E foi daí que surgiu essa necessidade. Bacana. Doutor Bruno. Bom, como é que começou essa história toda, né? Eu também vou ser breve aqui. Eu, buscando rastrear como é que eu comecei a me interessar pela leitura de livros, enfim, buscar autores, buscar filósofos, foi no começo da minha adolescência, né? Eu, como muitos jovens, nessa época você começa a sentir as questões da vida, né? Algumas fantasiosas, outras realmente doem na gente, enfim. Tinha algumas causas de sofrimento, como é natural, algumas vindas da família, outras vindas da escola, outras questões internas. E isso eu posso dizer hoje. Naquela época eu não formulava isso como eu estou dizendo hoje, né? Mas ninguém na família, entre os amigos, ninguém falava sobre essas coisas, ninguém conversava sobre isso, ninguém propunha soluções. E a minha impressão hoje é que, olhando para trás, é como se eu estivesse sofrendo sozinho. Poxa, família enorme, cheio de amigos, mas havia um sofrimento meio silencioso dentro de mim que não encontrava, nas diversas pessoas com quem eu convivia, ressonância. Que é para conversar, que é para encontrar possíveis soluções, enfim. Eu desabafava com amigos, simplesmente, mas aquilo ficava ainda como questões, né? E aí, para minha grande sorte, meu pai é advogado e, diferentemente da família dele, ele é alguém que decidiu estudar. O meu avô era marceneiro, em Belo Horizonte,
E na cabeça dele, na cabeça do meu avô, como ele dizia para o meu pai, pobre não estuda, pobre trabalha. Meu pai decidiu romper com essa tradição e decidiu estudar, fazer direito, né? Direito para trabalhar, mas ele queria estudar também, queria conhecer as coisas, queria atuar, né, na vida social com algum conhecimento. Foi ele quem rompeu isso. Então, na minha adolescência, eu estava com essas angústias e sofrimentos, alguns normais, outros um pouquinho fora do normal, de pessoas normais, mas eu já tinha ali dentro de casa um caminho, uma possível solução, porque meu pai nunca comprava só livros de direito, ele lia muita literatura, tinha livros de história, então eu já tinha ali, de algum modo, um modelo de alguém que buscava também solução para algumas questões fora do direito, né? Dentro dos estudos e fora do direito. E aí, na época da faculdade, eu lembro que eu comecei a perceber que o direito não ia resolver nada disso. Ia me dar uma profissão, mas não ia resolver essas questões que eu tinha dentro de mim. Então, foi aí que eu comecei a frequentar os sebos de Belo Horizonte, frequentar livrarias, conhecer muitos autores e tentar fazer um diálogo entre eles e a minha própria vida, né? Agora, o grande marco da minha vida de estudos foi o professor Olavo de Carvalho, não tem como negar isso. Esse homem chegou na minha vida como um incêndio, né? Como algo assim que eu não conhecia nada tão grandioso, tão interessante assim. O que chamou a atenção a princípio foi o modo dele escrever, o texto dele me chamou muita atenção, alguém que conseguia articular muitos autores de um modo muito belo, e foi aí então que eu peguei esse caminho, né? Peguei esse caminho, assisti a todos os cursos que eu pude na época, isso foi em 2002, 2003, ele tinha muitos artigos, em 2008 ele abriu o COF, eu comecei a assistir aos cursos antigos dele, que ele deu em Curitiba, no Rio de Janeiro, e sou aluno do COF até hoje. Então, basicamente, em resumo, esse é o meu caminho, assim, é um caminho que parte de questões pessoais, questões familiares, questões existenciais, e vai tentando encontrar soluções que, de algum modo, eu não encontrava. Eu não era católico na época, fui batizado, mas estava muito distante da igreja, né? Então, eu não encontrava em nenhum lugar soluções e comecei a entender que alguns escritores tratavam desses assuntos. E talvez eles fossem um modo de eu conversar, né, sobre esses temas, conversar, entre aspas, com alguém sobre esses temas e tentar, de algum modo, encaminhá-los, né? Então, também no meu caso, assim como o Rafael e a Ludmila disseram, no meu caso, eu acho que eu comecei assim, vou dizer, comecei sem muita fantasia, tentando realmente resolver problemas práticos, né? Alguns não resolveram, eles desapareceram, né? Não sei para onde foram, hoje estou livre deles, não foi porque li alguns livros, mas talvez porque amadureci e entendi que eles não eram grandes problemas assim, mas outros, sim, outros de fato eu fui encontrando soluções, fui achando pessoas reais que sofriam do mesmo modo, que passavam pelas mesmas dúvidas, e fui de algum modo me encaminhando, né? Hoje em dia, os estudos, muito mais do que trazer teorias, eles me trazem muitas pessoas interessantes, muitos amigos, né, com quem conversar. Eu percebo que muitos colegas, né, de trabalho, que mudam de cidade com frequência, são pessoas que têm dificuldade de arrumar amigos. Eu falo, pô, eu tenho um monte de amigo, e os amigos são geralmente desse âmbito no qual eu entrei, nos estudos, são alunos, ex-alunos, são amigos de estudo, são pessoas que leem os mesmos livros que eu, a gente conversa. Então, enfim, é também um modo de você interagir bastante com pessoas interessantes e encaminhar algumas questões da vida, né? De modo mais satisfatório e de modo a você ser, de algum modo, mais feliz, mas hoje eu posso dizer também mais próximo de Deus. Sei que o caminho de muitas pessoas para chegar a Deus não é esse, o meu foi, de fato, foi esse caminho. É aquilo que, não sei se foi você ou foi o Rafael que falou, acho que foi você, Eduardo. Platão disse que os estudos nos fazem chegar no limite da razão. Em alguns momentos eu fui percebendo isso também, né, que havia algo além da razão, e foi aí que eu, dando um passo adiante, acabei entrando de cabeça nesse ambiente da fé católica, do qual, com a graça de Deus, não pretendo nunca mais sair, né? Mas então meu caminho é esse. Eu não me considero um vocacionado para a vida intelectual, mas eu estou ali meio que em cima do muro, vendo se eu caio para o outro lado, né? Porque eu tenho a minha profissão, com a qual eu ganho dinheiro, não consigo me livrar dela, né?
é algo que eu gosto de fazer e me sustenta hoje. Então, eu tenho dificuldade de me ver hoje dedicado exclusivamente a essa vida intelectual, mas é algo que dinamiza muito a minha vida, a minha profissão, a vida familiar e também a vida religiosa. Que bom, Bruno. Muito obrigado pelo testemunho. Querido Rafa. Bem, eu sempre fui incentivado aos estudos, né? Meu pai é coronel da Polícia Militar, né? Como tu sabe, não, teu colega militar, embora de outra força, né? Eu cresci dentro de quartel, né? Enveredei para a Polícia Civil, ou seja, eu sou paisano, mas cresci num ambiente assim dos meus avós também sempre me incentivando. Eu lembro de pequeno ainda. Eu acho que eu devo ter algum defeito, porque meus pais contam que o primeiro livro que eu estava lendo, que eu fui alfabetizado, foi o Código Penal, ainda antes da reforma de 84. Aqui, ó. Não entendia nada, né? Mas pelo menos conseguia acolherar as letras, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E me lembro dos meus avós, né, me incentivando com enciclopédia, né, os meus avós paternos com a enciclopédia Barça e os maternos com a Delta Júnior. E foi um ambiente que eu cresci muito, Tesouro da Juventude, né, nos anos 80. Eu sou de 78. E, claro, não era uma vida intelectual, porque era uma vida infantil, né? Mas eu gostava de ler. Gostava de jogar bola, gostava de jogar pedra em vizinho, gostava de aprontar, mas eu gostava de me refugiar em livro também. Né? Gostava de me refugiar em livro também. Isso entrou na minha adolescência. Tá? Mesmo naquelas fases de adolescente que só gosta de fazer porcaria, eu ainda tinha um refúgio nos livros. E, embora vindo de família católica, frequentando missa e tudo, eu tive uma experiência de real conversão com 14 anos, em 1992. E ali eu pude direcionar um pouco dos meus estudos, pelo menos naquele momento, a um entendimento maior da fé católica. Então eu já tinha uma vida de estudos adaptada àquela idade, de criança, de adolescente, evidentemente. Mas eu consegui levar para o lado da filosofia e da teologia. Né? E isso me deu, por graça de Deus, não por mérito meu, um substrato para poder não sucumbir em muitos aspectos. Eu entrei na faculdade de Direito, né, em 96, deve ser por aí, e conheci o professor Olavo também, né, pelos jornais. Logo em seguida, a internet já estava sendo usada nas faculdades, né, acho que 97, 98, e o Olavo já escrevia. Logo em seguida começou o Mídia Sem Máscara. Ele me convidou para escrever no Mídia Sem Máscara. Eu achei uma coisa assim, de uma honra tremenda, sabe? Um jovem estudante de Direito, o advogado, logo em seguida, escrevendo no mesmo site, o professor Olavo, que ele dirigia. E isso aí me catapultou, sabe? Então eu vejo que é uma sucessão de eventos em que são mais ou menos como a graça de Deus, né? A salvação não é pelos teus méritos, mas é a graça de Deus que vem, mas é preciso que nós colaboremos com ela para crescer em graça. A mesma coisa a vida intelectual. Nós recebemos determinados incentivos, mas nós temos que colaborar com isso. E conforme nós vamos colaborando, novos incentivos chegam, nós vamos colaborando mais, nós vamos crescendo. Isso acabou levando a que eu trocasse aquelas redações medíocres de primeiro ano por livros publicados, por palestras, por aulas, por ajudar a educar os meus filhos junto com a minha esposa. Ou seja, houve eu não me lembro de um momento em que houve um certo despertar assim para estudar. Eu me lembro de sempre estudar. Mas eu me lembro dos momentos em que eu dei passos maiores correspondendo àquelas realidades que se colocavam à minha frente e eu soube aproveitá-las. Então eu acho que, para os que estão nos ouvindo, eles têm que ter olhos abertos, ouvidos muito atentos para as circunstâncias, para as oportunidades que se lhes apresentam. Hoje, graças a Deus, nós temos um ambiente intelectual para nós que queremos o certo, que queremos a verdade, que queremos o belo, que queremos o bem, muito mais saudável do que nós tivemos nos anos 80, 70, 80 e 90. Nós temos livrarias vendendo bons livros, nós temos editoras publicando bons livros, nós temos iniciativas como Brasil Expulver.
além do Brasil Discovery, tantas outras iniciativas destinadas à formação das pessoas. Isso era impensável 15 anos atrás. Impensável. E se mesmo com todas as pedras que tinham nos nossos caminhos, nós conseguimos perseverar aos tropeços, aos barrancos, mas conseguimos perseverar, esta geração atual, que está com muito mais facilidade que a nossa, por conta dessas iniciativas, se eles não aproveitarem isso aí, eles estão dando uma prova, não de que eles abdicaram do intelecto, porque nós já dissemos que não tem como, mas de que eles abdicaram absolutamente do exercício de qualquer tipo de pensamento. Eu vejo com olhos muito preocupantes, como a doutora Ludmila tinha dito, essas pessoas, os mascarados de hoje, né, que têm um medo irracional de muitas coisas, mas eu vejo esperança também. Eu vejo esperança. Os nossos filhos, eles não fazem homeschooling, até por uma série de questões aqui, né, pela questão legal que não é muito clara. Eu sou uma autoridade de uma cidade pequena, eu sou muito visado, mas nós procuramos complementar em casa. O fato é que, com a pandemia, a gente estava dando homeschooling na prática, né? Mas o governador decretou a volta e tivemos que levar os nossos filhos no colégio. E a coisa que eles mais odiaram era: nós vamos ter que estar de máscara, porque eles não sabem o que é isso, entendeu? Máscara, para eles, é um pedaço de pano que eles deixam pendurado como se fosse uma barba. A gente não anda de máscara, a gente não vai de máscara nos lugares. As pessoas todas andando na rua de máscara, sozinhas, deslocando de um lugar para o outro. Eles não sabem o que é isso. Eles botam máscara contrariados apenas nos momentos em que não estar de máscara pode prejudicar o outro, um dono de um comércio, alguma coisa assim, o padre, né? Então, a coisa que eles mais se irritaram era isso. E muitas vezes eles me contaram, me baixaram a máscara no colégio para respirar melhor, eles têm problema de asma. E os colegas diziam: fecha, sobe a máscara, assim, apavorados, como se o baixar da máscara fosse lançar um vírus mortal do nariz daquela criança a 5 metros do nariz da outra, e ela fosse pegar um Covid e fosse entubada naquele momento e morresse. Então eu vejo que há uma histeria em muita gente. Isso é apenas um exemplo. Há uma histeria, um emburrecimento em muita gente, mas há esperança. Quando eu vejo os meus filhos entendendo sem a gente precisar explicar. Né? E como os meus, muitos outros, os de vocês, os de tantas pessoas que estão nos assistindo. Há esperança, mas nós temos que fazer por onde e temos que aproveitar as oportunidades. Elas chegam. Né? Cavalo encilhado não passa 2 vezes. Então nós temos que montar nesse cavalo. Eu queria destacar uma coisa em comum, né? E parece que é uma síntese final de tudo que vocês comentaram para cá. Na experiência pessoal de vocês, se vê que começa de uma fome também, né? Essa fome que falava o Bruno, de uma necessidade, né, que a gente é provocado, né, pelas circunstâncias de cada um, mas sempre há uma provocação, há uma inquietude, mesmo no caso do que o Rafael contando, que ele sempre teve essa percepção que ele vivia, né, não teve um despertar, mas teve sim uma nítida passagem, talvez, de graus mais elevados nesse despertar ao estudo, nessa necessidade, que é uma provocação também, seja pelo advento dos filhos, que deveria ser também uma provocação de todo pai, né, de toda mãe, buscar esse conhecimento para ensinar, né, para educar. Nós, pais, é que educamos, né? Então você percebe que essa fome, essa provocação, ela vem em comum de todos vocês. A outra coisa também que eu notei é a questão também do que falava aqui a Ludmila, né, que a gente sempre, a partir de a referência de alguns, né, e o comum aqui é o professor Olavo de Carvalho, né, muito interessante isso, né, e isso traz também uma virtude. Aprender de alguém exige humildade, né? A Ludmila comentou também, né, daqueles superpoderosos que terminam os concursos, passam num concurso, se acham o suprassumo, né, do conhecimento, né? Não seguem aos princípios lá. O Rafael citou o Hugo de São Vítor, né? Eu me lembro aqui do Opúsculo do Modo de Aprender. O Hugo de São Vítor, falando para os seus discípulos, ele começa, já tendo se falado sobre a humildade, ele fala desse aspecto da humildade, né? Ou seja, dando a humildade como já reconhecida,
ele fala que 3 coisas são necessárias para aquele que quer começar nesse caminho, né? E aqui eu deixo também um pouco um recado prático, né, para todos, né? O primeiro que ele diz é nunca considerar uma escritura ou uma lei como vã, né? A gente precisa aprender, né, de toda a literatura, de toda a lei, aprender as coisas, isso é importante, nunca ter como nenhuma escritura ou lei como vã. A segunda coisa, nunca te envergonhes de aprender de quem quer que seja, né? Sempre alguém sabe alguma coisa que você não sabe, é óbvio, né? Seja a própria intimidade da pessoa, as próprias experiências passadas da pessoa, a sua história de vida, a gente sempre pode aprender, né? Então, nunca te envergonhes de aprender de quem quer que seja. E a terceira, uma vez chegado ao conhecimento, não despreze os demais, né? Isso é as 3 principais eixos, né, que segue o de São Vítor nesse opúsculo, e eu vejo muito isso que vocês estão colocando aqui, né? De certa forma isso é comum. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o opúsculo de Hugo de São Vítor, ou de Didascalicon também, que ele sintetiza também, o opúsculo sintetiza parte do Didascalicon, né, a arte de ler, mas isso é muito comum, então é nesse caminho mesmo, né, de forma talvez natural, porque é da natureza humana, aí, é da natureza nossa, né, essa vocação à inteligência, porque faz parte do nosso composto, né, corpo, alma e espírito, faz parte dessa nossa natureza, né, esse despertar ao conhecimento, à verdade, à busca da verdade. Mas não aquela utópica, não aquela fantasiada, não aquela ilusionada, como dizem os espanhóis, né? Mas a verdade em si, uma pessoa, né? O próprio Cristo que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nesse relacionamento de amor que a gente tem com as pessoas também, que também vai desenvolvendo a nossa capacidade de estudo, de vida na inteligência, né? E isso faz realmente o princípio de construir dentro dessas ruínas, né, esse edifício novo. Enfim, eu aprendi muito com todos vocês, e eu acho que todos aqueles que nos escutam também aprenderam. O Brasil Expulvere, o Centro de Estudos, tem esse objetivo também de trazer assim, esses caminhos para aqueles que se sentem vocacionados depois a pertencer, a estudar conosco, a terem uma vida de formação, uma formação integral, espiritual, moral, ética, humana, social, né? Uma vida que abrange também a gente a busca da sabedoria, a busca da verdade, e também construir, também produzir, né? O agir, né? Que também comentava o Rafael Brodbeck, né? Quantos legados a gente pode deixar e semear aí para as gerações futuras. Esse é o Brasil Expulvere, esse é o centro de estudo que a gente está criando, e desde já eu já deixo aqui registrado o convite a vocês fazerem parte também, né? Bruno, Rafael, Ludmila, a compartilharem também conosco esses caminhos que vocês traçaram e poderem também, né, provocarem em muitos outros a busca por essa inteligência, a busca pela verdade, né? Então eu deixo aqui agora a vocês, né, as considerações finais e rapidamente para a gente já estar terminando aqui o nosso tempo e aí a gente conclui. Ludmila, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui nessa 1 hora e quase 20 minutos aqui de conversa. Embora antes da gente estar gravando, a gente bateu um papo antes, então já tem quase 2 horas de conversa aqui, mas foi um prazer estar aqui, espero revê-la em breve pessoalmente. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, Eduardo, Bruno, Rafael, é sempre engrandecedor aprender com todos vocês e desejo muito sucesso aí ao Brasil Expulvere, que novos estudantes vocacionados surjam e proliferem, né, e deem seus frutos e os frutos continuem se proliferando e, enfim, vamos ver onde que isso vai dar. Eu espero que a gente esteja plantando aqui uma sementinha que frutifique daqui a alguns anos. Amém.
Querido Bruno, olha, muito obrigado também, um prazer assim estar falando contigo. Eu te vi apenas pelos teus cursos lá no Brasil Paralelo e fiquei muito feliz agora de poder conversar, de conhecer, ainda que seja assim de um modo virtual, mas espero que ou eu estando aí por São Paulo, né, São Paulo, ou você estando aqui em Brasília em algum momento, a gente possa se encontrar e poder conversar pessoalmente, conhecer de forma pessoal. Muito obrigado pela participação aqui e suas considerações finais, e a gente vai terminando aqui o nosso dia. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez, Eduardo. Se alguma coisa que nós três, ou que nós quatro falamos aqui, pode soar como um banho de água fria em alguém, né? Acho que a intenção de nenhum de nós aqui foi desestimular as pessoas, mas é mostrar o caminho, mostrar que esse caminho é um pouco mais complexo do que simplesmente ser um intelectual, né? Muitas coisas estão aí antes para serem colhidas, né? E o banho de água fria, veja, ele afasta alguns, né? Ele afasta os gatos medrosos, mas ele fortalece também a gente, né? O banho limpa, só por ser banho ele já nos limpa, e ele fortalece, dá energia, né? Então um banho de água fria de vez em quando também não faz mal. E no nosso caso aqui eu acho que é pedagógico, né? Justamente por isso, para mostrar que o caminho é um pouco diferente do que geralmente se imagina a princípio, quando você tem um bem muito apetitoso, como é a vida intelectual, como é saber as coisas, isso pode, como eu disse, fascinar, né? Então é preciso, como o próprio Platão disse lá na República, se acostumar um pouquinho a enxergar essa luz, né, e a luz vai iluminando o caminho de vez em quando. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para o caminho desse jovem, enfim, desse jovem adulto, ou desse adulto, tem alunos aí de 60 anos, né, que queiram trilhar esse caminho. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que traz muitos frutos. Agora chegou a hora de te fazer um convite. Nesta semana quisemos te passar uma mensagem que podemos sintetizar da seguinte forma: os conservadores precisam cultivar uma vida de estudos, seja pelo bem de sua pátria ou pelo bem deles próprios. Se a crise que nós vivemos tem suas raízes na deficiência da cultura e do intelecto no país, então temos que atacar diretamente esta causa, em vez de focar nos sintomas mais acidentais. E nós criamos o Centro de Estudos Brasil Expúvere justamente para isso. O Centro de Estudos é uma plataforma para conservadores que querem se desenvolver intelectual e espiritualmente, ou até para aqueles que querem fazer a diferença no país. Por isso, organizamos uma estrutura completa de formação, que começa com diversos cursos distribuídos por 7 áreas do conhecimento: filosofia, história, religião, economia, literatura, educação e política. Isso porque, se quisermos entender verdadeiramente a política, nós precisamos entender muito mais do que ela própria. Precisamos de um horizonte de conhecimentos mais amplo que nos permita vislumbrar questões mais complexas das circunstâncias e da sociedade. Esses cursos serão ministrados por diversos professores especialistas e ainda são o primeiro passo dentro do trajeto que os alunos poderão percorrer no centro de estudo. Isso porque achamos que não basta simplesmente jogar cursos no seu colo e falar para você se virar. Não basta. Nós queremos, acima de tudo, realmente formar pessoas mais inteligentes e virtuosas e esperamos que parte dessas pessoas tenham um impacto real na sociedade. E é por isso que os alunos mais dedicados dos cursos serão observados, acompanhados a partir de sua interação com o nosso fórum de debates exclusivo para membros, para que possam ser também acompanhados de perto pelos coordenadores do centro de estudo. Esse fórum para membros não é apenas uma forma de acompanharmos o progresso dos alunos, mas é também um espaço de estudo e criação de laços entre vocês. É nele que vocês poderão tirar suas dúvidas sobre as aulas, debater e aprender juntos. E o programa de tutoria é uma peça-chave para o centro. A nossa visão é formar um think tank conservador, um núcleo intelectual que produz e propaga conhecimento. E a tutoria é o primeiro passo para isso. Nela, um dos coordenadores do centro ficará responsável por cada um dos alunos selecionados,
que receberá uma formação ainda mais aprofundada a partir de 4 pilares: intelectual, social, humano e espiritual. O que desejamos com essa tutoria é fazer não só com que você aprenda mais coisas, mas queremos te dar mais firmeza em direção à sua própria vocação, no sentido mais profundo do termo. Essa tutoria será para um grupo seleto, para aqueles que realmente querem agir na sociedade e na cultura. Até porque os membros acompanhados terão que produzir para levar adiante o projeto de nosso think tank e do fortalecimento da cultura conservadora no país. Os participantes da tutoria terão que ensinar através de artigos escritos e aulas aquilo que aprenderam no centro e em seus estudos independentes. E como você pode imaginar, o trabalho para organizar todos os cursos de que precisamos, mais a tutoria, é bastante árduo. E não é que achemos que seremos os salvadores da pátria ou os detentores da sabedoria, longe disso. Mas como você pôde ver, temos um plano bem concreto para mudar a vida cultural de nosso país, contando com a sua ajuda e a dos demais conservadores brasileiros. Por mais que consigamos organizar bons cursos com excelentes professores, esse projeto só irá se tornar um verdadeiro movimento caso as pessoas se envolvam com ele. E é por isso que eu te convido a se juntar a nós no Centro de Estudos Brasil Expulvere. Agora, na segunda-feira, dia 15 de novembro, ao meio-dia, nós reabriremos as matrículas para o centro, com uma condição especial. Além do preço de matrícula, que já é simbólico, também te daremos alguns presentes exclusivos. O primeiro deles é um curso de introdução à vida intelectual, que será ministrado por mim e pelo meu querido amigo, o Cláudio Titerix. Este curso servirá como guia para todo o seu percurso no centro de estudos. A partir dele, você conseguirá entender como estudar melhor e como adequar o seu espírito a uma vida de submissão à verdade e à sabedoria. Tudo isso com base no legado dos maiores sábios da história da humanidade, como Hugo de São Vítor. E se você se inscrever logo na segunda-feira, dia 15, você ganhará mais 2 presentes. Além de ganhar 3 meses de assinatura grátis do Centro de Estudos, você também terá acesso às aulas do nosso curso de extensão, Pensamento Conservador, Fundamentos e Práticas. Esse curso conta com várias aulas longas e aprofundadas de grandes intelectuais conservadores. São lições densas de pessoas que já estão fazendo parte do renascimento conservador do Brasil. São mais de 20 aulas com professores como Thomas Juliano, o Ricardo Dipp, o Rafael Nogueira, o Silvio Grimaldo, o Felipe Martins, o Taiguara Fernandes e muitos outros. Nós não havíamos aberto essas aulas nem mesmo para a primeira turma do Centro de Estudos. Então, é uma oportunidade que não deve se repetir. E o melhor, a matrícula do Centro de Estudos com mais 3 meses grátis, o curso de Introdução à Vida Intelectual e as aulas do nosso curso de extensão sairão por apenas R$ 42,00 por mês em 12 parcelas, ou R$ 417,00 à vista na assinatura anual. Lembramos, isto não é um curso de internet, como os vários que existem por aí, que simplesmente jogam conteúdo no seu colo. Estamos aqui com uma missão clara, e na pior das hipóteses, você terá acesso a um conteúdo riquíssimo que não será encontrado em nenhum outro lugar da internet. Então faça o seguinte: se você quer garantir a sua vaga no Centro de Estudos e aproveitar a condição especial que estamos fazendo para esta turma, entre em nosso grupo exclusivo para interessados. Lá você receberá o acesso à inscrição com antecedência e vai conseguir assegurar a sua vaga. O link para o grupo está logo aqui embaixo deste vídeo. Então corra! Nós agradecemos imensamente por sua participação neste congresso e te esperamos no Centro de Estudos Brasil Expulvere. Alternativa de encerramento da conclusão. Então, faça já a sua matrícula no Centro de Estudos tocando no botão em algum lugar nesse vídeo ou aqui na descrição. Nós agradecemos imensamente por sua participação neste congresso e te esperamos no Centro de Estudos Brasil Expulvere.